continuado aqui conosco. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. O senhor deu uma exagerada, uma caminhada grande, né? Sem querer, mas você é muito bondoso, muito amoroso, não é? E eu agradeço ao pastor Israel Belo de Azevedo. O pastor Israel Belo de Azevedo é essa sumidade que os irmãos conhecem, um professor, abençoador, pastor, que mora no coração de todos nós. E quantas gerações já passaram pelas suas mãos ali, como diretor do Seminário do Sul, como professor do Seminário do Sul, como pastor, e tem sido uma bênção na minha vida. Eu agradeço a Deus o privilégio em aqui estar, participando desses 87 anos de organização da Igreja Batista Itacuruçá, ouvindo tanta coisa boa, tanta história, batismos na ocasião de celebração do aniversário. Isso é uma alegria muito grande, coisa boa demais, quantos testemunhos bons. Eu agradeço a Deus, agradeço a igreja, agradeço ao pastor Israel o convite por aqui estar, me concedendo o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nessa ocasião, vendo gente tão querida, revendo o querido pastor Alcenir. Encontrei o pastor Joel agora há pouco, quando saiu, não é? Pastor Genivaldo, alguns outros colegas aí, não é? E agora, nesse segundo culto, me dá a alegria de estar aqui. Deus é o responsável soberano por eu estar aqui, o pastor Israel e a igreja de Itacuruçá, responsáveis pastorais vão estar aqui. O responsável genético, natalício de hoje está aqui, também está aqui. Meu pai está ali, né? Ele mora aqui perto, veio aqui, o Sr. Zacarias Flor de Araújo está ali em pé, uma alegria muito grande estar aqui junto com meu pai, não é? 82 anos de vida aí, forte, valoroso, vigoroso, também paraibano, não é? De nascença, lá de Campina Grande, e tão paraibano quanto eu também, pastor Israel. Você ouviu o meu sotaque paraibano como é, né? E eu estou aqui com a minha esposa Sara e com as minhas crianças também, Sara mato-grossense, rondonopolitana, como disse no início, não é? Uma rondonopolitana, mato-grossense, filha de um goiano com mineiro, casado com um paraibano, criado no Rio de Janeiro, filho de paraibano com carioca, com duas filhas fluminenses, e a gente se entende muito bem nessa nossa miscelânea de tantos estados aqui, não é? Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, vamos estar lendo dos versículos 1 a 11. No primeiro momento que o Senhor nos permitiu ter o privilégio de expor a palavra aos irmãos, nós pensamos sobre a questão de João, capítulo de número 5, no primeiro tempo. Nesse momento vamos pensar em João 9, mergulhar em João 9, para estarmos pensando sobre as relações entre teologia e avivamento. O avivamento sempre tem consequências, o avivamento sempre tem desdobramentos, e nós estamos numa conferência de espiritualidade na celebração de 87 anos de organização da Igreja Batista Itacuruçá, pensando sobre as maravilhas do avivamento, e uma das maravilhas é como existem também desdobramentos teológicos na vinda de um avivamento, não é? Houve isso no avivamento que eu mencionei agora há pouco em relação à questão de John Wesley com a organização dos metodistas, houve isso também no momento dos pietistas, puritanos e tantos outros mais, e eu queria pensar em algumas nuances destes desdobramentos na teologia que são oriundos do avivamento a partir do texto de João capítulo de número 9, versículos 1 a 11, eu vou convidar você a ficar em pé nesse momento, para nós fazermos a leitura do texto. Minha versão é revista e corrigida de Almeida, você pode observar o texto na sua versão que aí está, onde diz assim, o Evangelho de João capítulo 9, versículos 1 a 11. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do céu. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é esse. Outros diziam: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e inesgotável palavra. Você pode se sentar nesse momento?
Mais à frente, questionado um pouquinho mais, o cego ele traz uma expressão no versículo 25 e diz: eu era cego e agora eu vejo. Estou mencionando isso para justificar o título da mensagem, que é justamente o que está exposto: eu era cego e agora eu vejo, e pensando sobre a maravilha da relação entre teologia e avivamento. Eu quero introduzir essa mensagem pensando num homem cego na mitologia grega, e a partir desse homem cego na mitologia grega, trazer um contexto do texto, depois do contexto do texto da afirmação central, pensar em 3 relações entre teologia e avivamento, para então tecer uma conclusão. É o caminho que eu pretendo seguir essa manhã, se Deus assim permitir. A mitologia grega, irmãos, ela prestou muitos serviços e muitos favores para a forma de pensar da humanidade durante muito tempo. Eu tive o privilégio de cursar a primeira disciplina no mestrado em teologia do Seminário do Sul, quando havia. Do mestrado foi aluno do pastor Israel Belo de Azevedo, em epistemologia, e alguns tópicos em comunicação, e como aquilo foi proveitoso para mim. E na epistemologia a gente vê a linha da história do pensamento. O pastor Israel também doutor em história, e nessa linha de história de pensamento a gente observa lá atrás que os homens tentavam explicar as coisas por meio de mitos, o mito como a representação da realidade. Para nós hoje é um pouco estranho perceber isso e entender isso, mas na antiguidade não era assim. O mito era uma representação da realidade, mas quando você estuda os mitos gregos, você fica surpreso com a inteligência e a engenhosidade que eram formados os mitos. Um dos que mais me chama a atenção, e talvez há muita gente aqui, é o mito de Édipo. Édipo, ele nasce, e o seu pai, Laio, sua mãe Jocasta, recebem uma profecia: o filho que nasceu de você, ele vai matá-lo, ele vai matar o pai e ele vai casar com a sua mãe. Então Laio, ele dá o seu filho para ser morto. Édipo não é morto, ele é levado para ser criado pelo rei de uma outra cidade-estado. Ele é criado com todo amor e com todo carinho, crendo peremptoriamente que ela é filho daquele rei. Lá pelas tantas, Édipo vai consultar o oráculo de Delfos, e quando ele vai consultar o oráculo de Delfos, a profecia é repetida: você vai matar o seu pai e você vai casar com a sua mãe. O que Édipo faz? Édipo foge. Ele volta para a cidade de origem. Quando ele vai voltar para a sua cidade de origem, para tentar fugir da profecia, que diz que mataria o seu pai e casaria com a sua mãe, ele se depara com Laio, seu verdadeiro pai, mas ele não sabe. Ele fala para Laio sair da frente, Laio não sai, Laio quer que Édipo saia da frente, entram em luta corporal. Édipo acaba matando Laio. Primeira parte da profecia cumprida, e Édipo não sabia. Ele chega na cidade grega. Quando ele chega na cidade grega, o monstro Esfinge está ali, impondo duro flagelo àquela cidade. Aquele monstro com aquela cabeça estranha, aquele corpo leonino e com uma voracidade grande, e diz: só deixo você entrar na cidade se você me disser a resposta do enigma. Devorei todo mundo que não acertou a resposta do enigma. Qual é o enigma? O enigma eu quero saber o que é que quando é novo tem 4 patas, quando em outro momento, à tarde, tem 2 patas, e quando à noite ele já tem 3 patas, tem 3 pernas. Então de manhã, o que é que tem 4 pernas, de tarde, o que é que tem 2 pernas, e de noite, o que é que tem 3 pernas. Édipo disse: você está falando sobre o ser humano. Quando ele é jovem, quando ele é novo, quando ele é neném, ele engatinha. Quando ele é adulto, ele anda em 2 pernas. Quando ele é idoso, ele precisa de uma bengala, tem as 3 pernas. Ele decifra o enigma da esfinge. A esfinge não aceita aquilo, ela vai e se precipita no despenhadeiro, e tem ali o seu fim. Édipo entra na cidade, ele é aclamado, ele liberta a cidade do monstro, da esfinge. Laio não aparece mais. O que fazem? Tem a princesa, tem a rainha, a Jocasta, e colocam Édipo para casar com a Jocasta. A tragédia está completa, que Sófocles escreve com grande propriedade. Então Édipo matou seu pai, e Édipo casou com a sua mãe. Ele não sabe, tem filhos com ela, e a cidade entra em flagelo de deuses e ira de deuses, e Édipo vai procurar o porquê daquilo, por que tanto flagelo, por que tanta ira, e Tiresias, um adivinho, profeta, que era cego, ao encontro de Édipo diz: você cumpriu uma profecia que era para você. Você matou seu pai. Quando? Laio era o seu verdadeiro pai. Você casou com a sua mãe. Quando? Jocasta é a sua verdadeira mãe genética, e você não sabe. Édipo fura os olhos, porque ele entende que se com os olhos ele não conseguia ver, quem sabe que com o furar dos seus olhos ele pudesse enxergar um pouco mais, já que Tiresias era cego e sem olhos ele conseguia
ter um pouco mais de sabedoria do que Édipo. A mitologia grega que conta um pouco da cegueira, e tem tantas lições dessa mitologia grega, mas a gente não vai tirar. O nosso assunto aqui não é mitologia, é só pavimentação no caminho de um outro cego da mitologia, não é? E a gente pega esse mito de Édipo emprestado, pode trazer tantas aplicações à nossa vida, mas só quero puxá-lo para tentar introduzir a história de um outro cego, esse cego de nascença, que também não enxergava bem, que também não enxergava Jesus ali, mas o texto começa dizendo, introduzindo diferente, no capítulo 9, versículo de número 1, e passando Jesus, viu um cego de nascença. Jesus, ele vê muitas vezes o que nós não vemos, ele vê o que nós podemos não prestar atenção, talvez você tenha, e isso acontece muito constantemente, eu sempre lembro aos irmãos da igreja no momento de oração, talvez você tenha sentado do lado de uma pessoa que esteja com um problema seríssimo na sua vida, ao seu lado, talvez com uma enfermidade incurável, talvez com um câncer agressivo, talvez com um tumor extremamente maligno, a gente nunca sabe ao lado de quem a gente senta na igreja, a gente não tem a menor noção, e aquela pessoa às vezes está com o coração em frangalhos, chorosa, e ninguém viu, mas Jesus viu aquele homem cego de nascença, e Jesus viu como você se sentou no banco da igreja hoje. Quando Jesus ele chega junto com os seus discípulos, aborda aquele homem, e os discípulos lançam uma questão teológica: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse assim? A gente vai apresentar duas hipóteses a partir da nossa mentalidade veterotestamentária. Primeira hipótese, Jesus: seus pais pecaram, o pai dele pecou, ele só pode estar assim porque o pai pecou. Segunda hipótese teológica: ele pecou, é um pecador, já seria grande pecador, e ele está assim por causa do seu próprio pecado. Jesus, com a paciência de um mestre, Jesus era mestre em falar as coisas com simplicidade, com profundidade. Tem a resposta que Jesus deu aos fariseus, que eles devem estar pensando até agora, não é? Mestre, diz para a gente aí se é lícito a gente fazer uma determinada coisa. Ele diz: olha, eu vou dizer para vocês, mas faz o seguinte, eu respondo a sua se você responder a mim. O batismo de João é do céu dos homens. Se a gente disser que é do céu, ele vai perguntar por que vocês não acreditam. Se a gente disser que é dos homens, a gente está com medo, porque o pessoal tem João como profeta, então vão matar a gente. Jesus a gente não sabe, vocês não responderam a mim, eu não vou responder a de vocês também. E os fariseus devem estar pensando nisso até agora. Então, feita a digressão, fechado parênteses, a gente volta para Jesus e vai trazer outra hipótese para os discípulos. Olha, essa enfermidade está nele, não é por causa do pecado dele e dos seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. E aí o que Jesus faz? Ele tem a via C, eles têm a via A e a via B, então Jesus entra com uma terceira via teológica. Ele cospe no chão, faz lodo, coloca nos olhos daquele cego. Aí vou apenas compartilhar com você uma impressão minha, você não precisa crer nisso, porque é a ótica como eu vejo o texto à luz do que se chama analogia das escrituras, né? Há um princípio da reforma que é as escrituras, suas intérpretes, as escrituras são suas próprias intérpretes, a analogia das escrituras, um texto analisado à luz dos demais. Quando eu penso em Levítico, que menciona que quando o filho ele amaldiçoou o seu pai pode cuspir no rosto e amaldiçoá-lo, considerando como maldito por causa daquilo que ele fez. E quando eu penso na maldição da terra, quando Deus diz lá: Adão, maldita é a terra por tua causa, e quando eu vejo Jesus cuspir na terra e pegar ela e colocar nos olhos do cego, a minha leitura é que Jesus nunca deixa ninguém sem resposta, e ele dá uma resposta teológica aos meninos nisso. Quando ele cospe na terra, há um implícito da questão da maldição sobre Adão: maldita é a terra por tua causa, e ele pega e coloca nos olhos do cego, como que dizendo: essa enfermidade não é nele nem dos seus pais, é uma enfermidade congênita, é uma coisa natural que vem por causa do pecado da humanidade, porque a humanidade está em deterioração desde o momento, a partir do momento que nós nascemos, começamos a morrer por causa do pecado da humanidade. Mas até sobre as enfermidades congênitas eu tenho poder e posso curá-la. Então ele cura o homem e libera ele. Jesus não costuma deixar ninguém sem resposta, a não ser que ele deseje. Talvez você diga: pastor, mas quando Pilatos pergunta para Jesus que é a verdade, o que é a verdade, Jesus não responde. Jesus não responde para Pilatos. Mas por que Jesus não responde para Pilatos o que é a verdade? Quando os discípulos não perguntam o que é a verdade, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque quando a verdade ela está encarnada diante de você, dos seus olhos, e você não quer acreditar, nada do que você disser vai aproveitar. Então a verdade encarnada estava diante de Pilatos, que era Jesus. Nada do que Jesus dissesse ia aproveitar, porque se ele não quer acreditar na verdade encarnada, ele não acreditaria em mais qualquer outra coisa. O que é a verdade? A verdade é aquilo que é. O Dostoiévski, na terceira carta à baronesa von Vizini, não é? A verdade é Jesus
e Jesus é a verdade. O dia em que a verdade não estiver com Jesus, eu fico com Jesus, porque a verdade é abstrata, mas Jesus é concreto. Então Jesus não é uma verdade teorética, abstrata. Jesus é a verdade encarnada. João 9,25. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Nós éramos cegos e agora nós vemos. Então Jesus apresenta a resposta para os discípulos, cura o menino, ele vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado, e os fariseus o apertam e falam: que história é essa de você ter sido cego e agora ser curado? É interessantíssimo, os fariseus não se alegram de jeito nenhum, não é? O homem era cego, foi curado. Chama os pais dele, ele era cego mesmo, é esse teu filho? Foi curado, tem idade, pergunte a ele, os pais também se abstêm. E aí, é você que era cego e foi curado? Era. O que você diz do homem que curou você? Não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E aí daqui a pouco o discípulo ele vai desenvolver, é interessante, ele vai fazer algum tipo de teologia, ele passa da teologia da experiência, que eu era cego, agora eu vejo, ele parte para um tipo de teologia leiga. No versículo de número 31, ele vai dizer: nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Ele começa a teologizar um pouco mais. Olha, Deus não ouve pecador, mas se alguém teme e faz a vontade dele, esse ouve. Então esse homem deve ser temente a Deus, porque ele pediu e Deus me curou. E aí os fariseus têm uma explosão de ira, um acesso de raiva. Falam: você quer ensinar para a gente? Vai embora. E aí termina o texto. É interessante aquela turma, né? Mergulhava na lei, estudava bastante, mas só que o pessoal não queria ser orientado por ele. A partir disso, a partir do texto bíblico, daquilo que o texto diz, eu consigo perceber algumas relações entre teologia e avivamento que eu acho que podem ser salutares para nós, pensando nessa maravilha do avivamento. Antes disso, eu quero tentar apontar uma afirmação central. Pode passar, por gentileza. No Brasil e no mundo evangélico, a teologia tem sido significativamente influenciada pelos movimentos dos grandes avivamentos. Richard Lintz traz isso. Um excelente livro publicado agora pela Edições Vida Nova, a Teologia Evangélica, muito interessante. Ele analisa um pouco das histórias do avivamento e da teologia e mostra como a teologia brasileira tem sido influenciada também pela história dos avivamentos. A parte dos excessos, que relações podem ser vistas entre teologia e avivamento? Uma teologia sólida pode surgir, não é certeza, mas ela pode surgir como fruto de um avivamento saudável. Então o avivamento saudável tem muitos frutos, e um dos frutos pode ser uma teologia sólida. Um dos frutos pode ser o nosso crescimento teológico. E eu entendo que, como uma maravilha do avivamento, crescer teologicamente no conhecimento de Deus, no legítimo conhecimento daquele que nos criou, pode ser muito salutar. Portanto, eu quero exaurir daí pelo menos uma primeira premissa para balizar essa hipótese. Em primeiro lugar, com o avivamento, a teologia do sofrimento, ela é aprimorada. Os discípulos apontam duas razões para a teologia do sofrimento daquele homem. Jesus, há duas hipóteses: ele pecou. Segunda, seu pai pecou. E Jesus diz: não são só essas duas hipóteses, não. Vou apresentar para vocês uma terceira via. Então Jesus ele amplia um pouco a visão teológica dos discípulos, apontando que nem sempre a teologia ela pode ser categorizada dentro de todos os nossos parâmetros. Às vezes ela transcende, às vezes ela suplanta. É a questão da relação entre fé e razão. A fé cristã ela não é alógica, ela não é ilógica, mas ela é supralógica e ela é intralógica, ela perpassa a lógica e ela transcende a lógica. A fé cristã, ela caminha junto com o Logos, a essência de Deus, a lógica, ela caminha junto, mas só que existem situações em que a lógica ela se torna limitada para trazer algumas afirmações em relação a questões de causas primeiras. Por que eu estou aqui? De onde eu vim, para onde vou? Ou questões entre vida e morte. Pastores são aqueles que têm autoridade para falar nas questões que orbitam em torno do eixo vida e morte. Para onde nós vamos a morrer? A revelação das Escrituras, ela declara, ela fala as possibilidades de caminho que nós temos. Então, quando nós pensamos nisso, fé e razão caminham juntas, mas às vezes a razão se torna limitada para explicar alguma coisa. Por isso que a fé ela não é alógica nem ilógica, ela perpassa a lógica, mas ela transcende a lógica, porque ela é intralógica, mas ela é supralógica, ela vai um pouco além. Onde foi criado o ser humano? Do pó da terra? A química observa e percebe que os mesmos elementos químicos que tem no barro também tem no ser humano. Isso é lógica, isso é razão.
Mas por que esse ser humano foi criado? A fé entra em questão para tentar responder algumas questões do porquê nós estamos aqui. Deus nos criou, Deus nos fez assim. Então, quando nós pensamos na relação entre teologia e fé, nós podemos entender que a teologia ela pode ser aprimorada, e nesse caso específico a do sofrimento. Jesus ele traz uma outra via para responder às questões. E como o sofrimento traz problemas da contemporaneidade? Você vai ver tantas tentativas de resposta do sofrimento. O sofrimento não era para existir, o sofrimento é a maldição de Deus, dizem alguns ao longo da história. Muitas vezes se esquecem de uma obra-prima da filosofia. Severino Boécio, quando em 524 escreve na transição da teologia antiga para a teologia medieval, sobre a consolação da filosofia. É interessante, Severino Boécio estava preso, e ele escreve uma obra como se a filosofia viesse visitá-lo, dizendo os porquês do seu sofrimento. É uma obra profundíssima, mas esquecida na contemporaneidade. Mas ela traz muitas vezes a questão do problema do sofrimento, o problema do mal, e ela nos traz muitas luzes sobre isso. Então a teologia ela pode nos ajudar a responder melhor, obviamente quando nos aclara o entendimento, pode nos ajudar a responder um pouco melhor questões como teologia do sofrimento ou algumas questões mais. Em 2012 eu fui convidado para organizar um trabalho pela Igreja Batista Central de Nova Pavuna, em Bittenheim. Bittenheim é um dos municípios de Stuttgart, um dos 5 estados, uma cidade dos 5 estados da Alemanha, de Baden-Württemberg. E fui para a Gemeindemission von Bittenheim, e as nossas evangelizações elas aconteciam dentro das Bahnhofs, das estações de trem. Quando eu cheguei, estava fazendo 5 graus, positivo. O pessoal me disse: pastor, acostuma que está quente. Falei: irmão, você está brincando, né? O senhor vai ver. Vai passando tempo, pastor, já passando tempo. Menos 5, menos 10, menos 15. Tinha um dia que eu tinha que visitar alguém em Berlim, menos 26,5. Irmão, se tranca no freezer, fica ali trancado, que é mais quente do que em alguns momentos na Alemanha. Onde é que a gente evangelizava? Nas Bahnhofs, as estações de trem. Por quê? O trem passa em cima, a Bahnhof fica muitas vezes embaixo, ali como um grande shopping. Você fica esperando. Alemão é pontual. Se o trem vai passar 4h34, você sobe. De 4h34 ele vai passar pontualmente, meticulosamente. Então a gente evangelizava embaixo, porque todo mundo esperava o trem embaixo, quando na época de frio, e subia depois quando o trem ia passar. Numa daquelas evangelizações havia uns meninos ali, cercados pela Polizei. Eles estavam ingerindo algumas substâncias extremamente suspeitas, além de muita bebida alcoólica acima do permitido ali naquele momento em Bittenheim, na Alemanha. E aí nós fomos evangelizar, demos o folheto para um, para outro. Daqui a pouco um parou e falou: você é pastor? Eu falei: sou. Onde é que é a sua igreja? Minha igreja é ali, no cantinho de Bittenheim, tal. Olha, eu vou lá na sua igreja e vou levar minha turma toda. Um adolescentezinho, seus 14, 15 anos. Mas eu vou levar, se o senhor responder a minha pergunta. Trato feito? Trato feito. Então, faz a pergunta e se eu responder, você vai na igreja. Se Deus é bom, por que Ele mata as crianças de fome na África? É muito boa a sua pergunta, muito interessante. Aí o que o pastor faz? O pastor ganha um tempo técnico, né? Enquanto Deus manda a resposta, mas você ganha um tempo técnico, né? Ele prometeu que ia falar por nós, mas você dá o espaço para ele falar, para ele agir. Então, está combinado. Se responder, você vai. Perfeito, você sabe onde é que é Bittenheim, né? Perfeito, olha só. Você está colocando em Deus uma culpa que é sua. Você está dizendo que Deus é mau porque mata as crianças da África de fome, quando na realidade não é assim. Se Deus é bom porque Ele mata as crianças de fome da África. Deus ele é bom por si só. As crianças na África podem estar morrendo de fome nesse momento, mas por quê? Não é porque Deus é mau, é porque você é mau. Deus bota o dinheiro no teu bolso para você mandar para as crianças que estão morrendo de fome na África. Você está torrando em álcool, bebida e droga. Então para de torrar o teu dinheiro em droga e manda para as crianças de fome na África, que você vai ter sua pergunta respondida. Deus continua sendo bom, você vai de mal passar para bom, e tua resposta é respondida, que não vai morrer mais crianças de fome na África. Estamos resolvidos? Amanhã você vai comigo na igreja? Ele olhou e o menino estava lá, e foi ele junto com a turma lá. É claro que é uma coisa jocosa, é uma coisa razoavelmente simplória, mas às vezes a gente coloca para Deus algumas culpas que são nossas, algumas coisas que são nossas, irmãos. Ele está fazendo um questionamento de Deus de alguma coisa que ele não está envolvido na tentativa de solução da questão. Quando Deus entra na nossa vida e faz a diferença, o nosso espectro aumenta. Que lindo é ver a Igreja Batista Itacuruçá, por meio de seus membros, se envolvendo com a causa dos refugiados afegãos. Que lindo é ver tanta obra, como mencionou agora há pouco o pastor Alcinei,
de irmãs de Itacuruçá que foram atender necessidades de seminaristas a tempos idos do Seminário do Sul. Por quê? Porque quando vem um avivamento, a nossa visão é ampliada, seja da teologia do sofrimento, seja de outras teologias. Mas há um segundo motivo, uma segunda relação entre ciência, entre teologia e avivamento. O avivamento aclara questões teológicas que antes, muitas vezes, não eram tão bem compreendidas. Antes eram mal compreendidas. Os meninos, eles não entendem os discípulos não entendem por que o menino era cego, por que aquele rapaz era cego. Eles não conseguem ter essa compreensão da cegueira do moço. Na Bíblia, em Atos 28, citando a profecia de Isaías, entendimento está ligado ao coração. Piper tem um excelente livro sobre isso. Pense, 2013, John Piper, editora Fiel. E Piper, ele trabalha muito a questão de que o nosso entendimento, ele é muito atrelado ao coração. As nossas razões, as nossas capacidades cognitivas, elas podem ter sofrido muito a cada vez que o nosso coração se endurece. Atos 28, o texto bíblico diz assim, citando a profecia de Isaías. Verso 27. Porquanto o coração, veja, coração desse povo está endurecido. Com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e eu os cure. É interessante a relação que Paulo faz, citando a profecia de Isaías que Lucas registra, dizendo, com o coração entendam. Ele coloca uma influência de uma carga de coração na questão cognitiva, na questão de raciocínio, na questão de compreensão, na questão de coerência. E quando a gente vai analisar alguns textos bíblicos, como o nosso entendimento é aclarado, com uma teologia sólida por meio de um avivamento. Veja você, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade em Mateus capítulo de número 17, perguntando como a tradição cristã aceita um texto em que Jesus ele se transfigura diante de Pedro, diante de Tiago, diante de João, e ele está ali conversando com Moisés e conversando com Elias. Como é que a Bíblia fala de um assunto da possibilidade de reencarnação de duas personagens veterotestamentárias? Depende do ponto de vista que você vê. Há muitas pessoas que entendem que o Moisés e Elias, eles vêm de lá para cá. Mas quando Jesus ele é transfigurado, o termo grego interessante é metamorfosim, ele muda de forma, aquele termo que ali na nossa Bíblia é chamado de transfigurou-se aos seus olhos, não é? Pedro vira e fala, queres que façamos para ti 3 esquene, 3 tendas, 3 abrigações provisórias, uma para ti, uma para Moisés e para Elias. Vamos tentar mudar um pouco da perspectiva, ao invés de entender que Moisés e ao invés de entender que Elias vem, parece que Jesus ele vai e ele deixa um pouquinho a porta aberta para que os meninos vejam. Ao invés de entender uma possibilidade da Bíblia apontar por uma reencarnação, dos meninos vindo, e a Bíblia não fala em momento nenhum que veio, mas a Bíblia fala que Jesus transfigura os seus olhos. Será que Jesus não fez uma transição entre tempo e eternidade, deixando a porta aberta para os discípulos vislumbrarem um pouco, conversou um pouco com Moisés e Elias, e daqui a pouco ele voltou? Ao invés deles terem vindo, será que Jesus não foi? Ou, por exemplo, alguma possibilidade de pensarmos em Mateus 11, 28 e resolver um problema teológico prático que a gente tem? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenderei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. A grande maioria que está aqui já foi até Jesus. Mas eu tenho uma pergunta a você. Começamos uma outra semana hoje, a semana que passou. Pastor, cansei essa semana, trabalhei muito. Quantos já trabalharam muito no início do ano? Quantos, por causa do trabalho, por causa do corre-corre da vida, chegaram até esse março? Pastor, estou um pouco cansado. Quem aí está um pouco cansado aí? Levanta o seu braço. Pastor, essa semana cansou aí. Uns 30 ali, uns 20 para cá, mais uns 30 para cá. Vamos colocar pelo menos uns 80 cansados, sem contar os da galeria. Se Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, por que nós fomos a Jesus e nós ainda estamos cansados? Porque, por exemplo, ele diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
E o irmão esquentadinho que está do teu lado, como ele vai herdar a terra? Ah, não, hoje não, os esquentadinhos não vieram, ficaram lá em Rondonópolis, mas de vez em quando tem uns esquentadinhos no meio evangélico. São problemas que a gente às vezes vê. Ora, se Jesus fala que a gente indo a Ele, a gente vai ficar aliviado, e a gente ainda está cansado de alma, significa que a gente está levando alguma coisa que não é nossa. A gente está levando peso demais que já era para a gente ter entregue. Não cansado isso do dia a dia, não que um cristão não possa ficar cansado, a gente fica cansado, é natural, mas às vezes a gente está levando jugo que não é nosso. Às vezes a gente está preocupado demais, ansioso demais, nesse tempo de ansiedade. Aí estamos levando a ansiedade que já era para ter deixado sobre Jesus. Ou então quando o texto diz, bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra, não é uma mansidão na nossa capacidade de mansidão, é mansidão naquele que disse, aprendei de mim que sou manso. Quando Deus ele nos olha em todo o sermão da montanha, o sermão da montanha só pode ser compreendido à luz de Cristo, porque senão se torna humanismo. Ele diz, capítulo 5 de Mateus, né? Jesus subindo ao monte, ele assentou-se e aproximou-se dele a multidão e abrindo a sua boca ensinava os seus discípulos dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E ele começa a falar de bem-aventuranças. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos. Espera aí, Jesus, mas eu não sou manso, não tenho fome e sede de justiça, mas é nele. Segundo Samuel 23:4, haverá um justo que domine, é nele, porque Isaías 64, nossa justiça é trapo de imundícia. A mansidão, aprendei de mim que sou manso, manso nele, porque nós somos esquentadinhos. Então quando Deus olha para nós e nos vê em Cristo, todas as bem-aventuranças se cumprem nele. Por isso o termo para bem-aventurança é makarios, sufixo formador de produto no grego, caris, graça. O que é makarios? É o produto da graça, etimologicamente, literalmente. Então um bem-aventurado é aquele que usufruiu o privilégio de ter o produto da graça de Deus. Então ele tem um produto da graça de Deus que se realiza onde? Em Cristo. Se estamos nele, todas as bem-aventuranças se cumprem, não como um pré-requisito soteriológico, não como um pré-requisito à salvação, mas como consequência de estarmos em Cristo. Deus nos vê em Cristo somos mansos. Deus nos vê em Cristo somos justos. Saímos de Cristo, somos esquentadinhos. Saímos de Cristo, somos injustos. Saímos de Cristo, nada sobra para nós. Por isso que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então quando pensamos a teologia, à luz do avivamento, muitas coisas se aclaram. Precisamos estar nele, é sempre ele, é tudo para ele, é Jesus que é o Senhor de nossas vidas, e o avivamento nos traz novamente esse enfoque em Jesus, e a nossa teologia cristocêntrica é aclarada cada vez que a gente mergulha em Deus e ele aviva o nosso coração e a nossa alma. Eu me lembro de uma experiência que menciono ela e vou para o terceiro ponto, quando na faculdade, fiz letras aqui na UFRJ, português e grego em 2007 a 2010, e lá no final de uma aula de linguística, a amiga virou para mim e falou, Henrique, você me manda a matéria por e-mail? Falei, mando sim, anota aí meu e-mail, me manda um e-mail que eu te envio a matéria. Qual é o seu e-mail? Meu e-mail é pastorhenrique@uol.com.br. Qual é o seu e-mail? pastorhenrique@uol.com.br. Pastor? Pô, mas você é tão legal e você é pastor? Eu não entendi nada, pastor Israel. O pastor não pode ser legal, né? Que história é essa? Eu olhei, mas que é isso? Qual é o problema? Não quis te ofender. Mas, poxa, por que você é pastor? Por que você é crente? Falei, não, olha só, eu vou te responder. Só que a pergunta não está organizada corretamente. A pergunta não é porque eu sou pastor, nem porque eu sou crente. Adão foi criado crente, Eva foi criado crente. Ser crente vem no chip. Todo mundo tem que ser crente. O problema é que Adão se afastou, Adão arrumou ideia e se afastou, Eva se afastou, e a humanidade se afastou. Então eu estou fazendo o que é intrínseco, eu estou sendo crente porque é intrínseco. Agostinho, não é? A alma do homem anda inquieta até encontrar um descanso em Deus. Plutarco, já encontraram um povo sem muralhas e cidades sem fortificações, mas um povo sem o sentimento da existência de Deus nunca foi encontrado. Dostoiévski, todo homem tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio. Então eu estou fazendo o que é natural, ser crente é natural, então por isso que eu sou crente. Agora eu quero saber por que você não é crente, se ser crente é tão natural. Por que você ainda não é crente, hein? Você sabe que eu não sei? Então vem aqui que eu vou conversar com você. 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido.
Nós sabemos em quem eu tenho crido. Eu sei porque sou crente, eu sei porque sou pastor, eu sei porque sou evangélico, eu sei porque sou embaixador do rei. E aí vem a parte carioca, eu sei porque eu sou flamenguista. Mas só que isso causa controvérsia e é melhor a gente não tocar no assunto, né? Não está em alta, está em baixa. Terceiro e último lugar para a gente caminhar para a nossa finalização. Com o avivamento, a teologia ela deve deixar o laboratório de mineralogia para visitar as montanhas. Ali eu pego o termo emprestado de Helmut Tillich, no seu excelente livro, um opúsculo, mas bom demais, Conselhos a Jovens Pastores e Teólogos, onde ele fala que nós temos que sair um pouquinho da mineralogia, ir para as montanhas, ter uma teologia de prática, mais experiencial. Kelly Kepke disse: um dos grandes perigos na teologia é tornar a nossa fé algo que se discute, em vez de algo que nos mova. Todos os nossos encontros, todas as nossas celebrações, esse encontro dessa manhã com essa música tão linda, Busquem a Jesus, tenho quase certeza que do Prisma, naqueles clássicos antigos que ele trazia, coisa boa, coisa profunda, bela demais, cada música que entoada aqui, quanta riqueza, irmãos, e essa riqueza, eu saio daqui com mais vontade de encontrar um primeiro não cristão na rua e dizer: rapaz, busca Jesus, você precisa de paz, você precisa receber aquilo que nós recebemos ali pela manhã, uma teologia que nos mova, e não apenas alguma coisa que nós possamos discutir. Pode passar, por gentileza. Essa era a proposta de Lutero, quando ele fala que a experiência faz o teólogo, assim como Hans Urs von Balthasar, lembrando que a nossa teologia tem que ser uma teologia prática. O avivamento nos deve conduzir a uma teologia, mas uma teologia de aplicação também ao dia a dia, como fez um menino. Ele chega em João 9:25 e perguntam: quem é? Teologize sobre aquele que curou você. Eu não sei teologizar muito, eu sei dizer para vocês uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Ele fala da sua teologia prática, da sua experiência. Irmãos, o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, Ele tem feito algo em nós. Nós não sabemos teologizar tudo, explicar tudo, mas nós sabemos que esses encontros com Cristo, na Igreja Batista de Itacuruçá, ao longo de 87 anos de organização, tem feito a diferença em Itacuruçá, Tijuca e em adjacências. Tem sido uma bênção, até, e quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas de tantas partes do Brasil aqui, que querem vir se batizar aqui, porque a mensagem dessa igreja tem chegado aos rincões mais longínquos da nossa nação. Que bênção tem sido a Igreja Batista Itacuruçá na vida de tanta gente. John Piper, ele lembra: o meu estudar foi aquilo que visitou, que incendiou o meu proclamar. Então, quando o avivamento, ele é um avivamento legítimo e genuíno, ele nos ajuda a pensarmos e refletirmos um pouco mais profundamente sobre Deus. Cito essa situação que aconteceu quando eu fui numa Transmissões Nacionais e caminho para a conclusão. Em 1997, quando eu estava no seminário, eu me inscrevi para uma trans da Junta de Missões Nacionais e deslocaram a minha equipe para o interior de Pernambuco, Jupi, lá perto de Garanhuns, a cidade mais conhecida, 2h30 de Garanhuns. E junto com a minha dupla, batendo de porta em porta, chegando na casa de uma senhora, eu olhei aquela senhora septuagenária, muito provavelmente, ou octogenária, e quando vi, alguma coisa em mim queria conversar com ela, porque é daquelas senhoras que a luz da glória de Deus resplandecia muito nos olhos dela. Era muito nítida a presença de Deus na vida dela. Eu falei: Deus, eu quero conversar com essa senhora, eu gostaria de conversar com ela, me dá a oportunidade, que ela me chame para entrar. E ela falou: o que vocês querem fazer? Eu falei: olha, um censo pela Junta de Missões Nacionais, nós estamos vendo quem quer estudo bíblico, e queríamos saber se a senhora deseja. Quero sim, meu filho, pode entrar. Junto com a minha dupla, fui entrar, abri o portão, e quando eu fui ingressar naquela casa, veio um dog alemão desse tamanho, que mais parecia um cavalo do que um cachorro. Eu olhei, recuei, fechei o portão rápido, falei: senhora, mas e o cachorro? Ela: não, você pode entrar, não tem problema não, entra, meu filho, pode ir por aqui pelo cantinho, o cachorro não vai morder não. Não, mas é grande, é forte, se ele pular em mim, bater com as patas no meu peito, eu caio logo, tal. Não, pode entrar, filho. Mas esse irmão não vai dar para entrar por causa do cachorro. Pode entrar, você não é crente? Sou. Você não tem fé? Tenho. Então pode entrar, porque o cachorro só morde que não tem fé. Aí eu fiquei encrencado. Eu falei: não, irmã, mas ajuda o anjo, irmã. Não, pode entrar. Aí eu fui entrando, fui me esgueirando pela parede. Senhor, segura o cão, amarra o cão, repreende o cão, e ele me cheirando. Eu entrei. Aí ela: não falei que ele não morde crente? Eu falei: mas a próxima vez, irmã, ajuda o anjo, irmã. Foi uma conversa muito boa, irmãos. Eu não sei o sobrenome, sei que o primeiro nome dela era Dona Maria. Isso aconteceu em 97, estamos há 26 anos depois.
Eu queria tanto conversar com a Dona Maria pela presença de Deus na vida dela, que eu passei por aquele dog alemão, passaria de novo, e estou aqui no Rio, falando do interiorzão de Jupi. É muito provável que Dona Maria já tenha sido recolhida, mas ela marcou a minha vida, porque o avivamento que estava na vida dela, Deus presente na vida dela, eu queria para mim. Falei: Deus, eu quero chegar aos 80 e tantos anos de vida como a Dona Maria, resplandecer na luz da Tua glória, resplandecer na Tua presença, gerando a outros o desejo de orar, de clamar. Lucas 11:1 diz que o texto diz que Jesus terminou de orar. Os discípulos viraram para Jesus e disseram para ele: Mestre, ensina-nos a orar. A oração de Jesus dava vontade de orar, a pregação de Jesus dava vontade de aprender, o ensino de Jesus dava vontade de reter um pouco mais, a adoração de Jesus dava vontade de buscar a Deus. Quando eu me vejo orando, e ainda não tendo recebido o pedido de nenhuma pessoa ao meu redor, dizendo: Henrique, ensina-me a orar, eu vejo a minha miséria espiritual, e eu vejo o quanto eu preciso mais de Deus, o quanto eu preciso buscar mais a Deus, o quanto eu preciso mais do avivamento do próprio Deus na minha vida. Eu acredito que, mergulhando mais em Deus, e com o avivamento dele na minha vida, eu posso ampliar um pouco mais do conhecimento que ele tem para entregar das profundezas dele para a minha vida, para me levar a horizontes nunca dantes vistos e navegados espiritualmente nele, e poder transmitir isso para outras pessoas mais e mais e mais. Conclusão que eu chego de tudo isso é, puxando uma frase de McGrath, quando McGrath diz: teologia, ela realiza bem o seu trabalho quando ela nos deixa de joelhos, adorando o mistério que está no coração da fé cristã. Se há uma relação entre teologia e avivamento que nós precisamos buscar, é aprofundarmos mais no avivamento de Deus, para que o nosso conhecimento sobre Deus, não apenas cognitivo, mas um conhecimento de vida nele, um conhecimento empírico, um conhecimento experiencial, mude a nossa vida, a ponto de fazer com que todas as nossas ações, todos os nossos quereres, todo o nosso pensar, falar e agir, sempre leve Deus em conta da nossa vida como centro das nossas decisões. E fazendo assim, estaremos experimentando maravilhas do avivamento na nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, bom domingo.